Meus irmãos, minhas irmãs, neste final de semana 7 e 8 de setembro, estamos celebrando a liturgia do 23º domingo do tempo comum. Ouçamos o evangelho que a igreja nos apresenta. Lucas 14, 25 a 33. Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, esta liturgia desse final de semana nos provoca muito. Na primeira leitura, Sabedoria 9, dirá o Senhor: quem pode conhecer os desígnios do Senhor? E o Evangelho diz: qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Essa liturgia, todos vocês sabem que o ciclo dominical é um ciclo trienal. A cada 3 anos voltam as leituras. Ano A, ano B e ano C. Ano C é o ano de Lucas. Então, há 3 anos atrás, era o ano, estávamos vivendo o ano de Lucas. Estávamos vivendo o ano da misericórdia. E essa foi a liturgia do 23º domingo do tempo comum, que, por sinal, foi a liturgia da canonização de Madre Teresa de Calcutá e do jubileu dos operadores e dos voluntários da misericórdia. Era o ano da misericórdia. Gostaria de recordar o que o Papa Francisco disse há 3 anos atrás, celebrando essa liturgia do 23º domingo do tempo comum do ano C. Disse o Papa Francisco: qual o homem que conhece os desígnios de Deus? Essa interrogação do livro da sabedoria, que escutamos na primeira leitura, apresenta-nos a nossa vida como um mistério, cuja chave de interpretação não está em nossa posse. Os protagonistas da história são sempre 2: Deus de um lado e os homens do outro. A nossa missão é perceber a chamada de Deus e aceitar a sua vontade. Mas para aceitá-la, sem hesitar, perguntemo-nos: qual é a vontade de Deus na minha vida? No mesmo trecho sapiencial, primeira leitura, encontramos a resposta: os homens foram instruídos no que é do vosso agrado. Os homens foram instruídos no que é do vosso agrado. Para verificar a chamada de Deus, devemos perguntar-nos e entender o que lhe agrada. Muitas vezes os profetas anunciam o que é agradável ao Senhor. A sua mensagem encontra uma síntese maravilhosa na expressão:
Misericórdia quero e não sacrifício. Oséias 6:6, Mateus 9:13. Para Deus, todas as obras de misericórdia são agradáveis, porque no irmão que ajudamos, reconhecemos o rosto de Deus que ninguém pode ver. João 1:18. E todas as vezes em que nos inclinamos às necessidades dos irmãos, demos de comer e beber a Jesus. Vestimos, apoiamos e visitamos o Filho de Deus. Mateus 25:40. Em definitiva, tocamos a carne de Cristo. Estamos chamados a pôr em prática o que pedimos na oração e professamos na fé. Não existe alternativa para a caridade. Quem se opõe ao serviço dos irmãos, embora não os saibamos, são aqueles. Estamos chamados a pôr em prática o que pedimos na oração e professamos na fé. Não existe alternativa para a caridade. Quem se põe a serviço dos irmãos, embora não os saibamos, são aqueles que amam a Deus. 1 João 3:16-18, Tiago 2:14-18. A vida cristã, no entanto, não é uma simples ajuda oferecida nos momentos de necessidade. Se assim fosse, certamente seria um belo sentimento de solidariedade humana, que provoca um benefício imediato, mas seria estéril, porque careceria de raízes. O compromisso que o Senhor pede, pelo contrário, é de uma vocação para a caridade, com que cada discípulo de Cristo põe ao seu serviço a própria vida para crescer no amor todos os dias. Escutamos no Evangelho que seguiam com Jesus grandes multidões. Hoje a grande multidão é representada pelo vasto mundo do voluntariado, aqui reunido por ocasião do Jubileu da Misericórdia. Há 3 anos atrás era o ano da Misericórdia. Sois aquela multidão que segue o Mestre e que torna visível o seu amor concreto por cada pessoa. Repito-vos as palavras do apóstolo Paulo. Tive grande alegria e consolação por causa do teu amor fraterno, pois reconfortaste os corações dos santos. Que nós vemos na primeira leitura. Filemon, capítulo 7. Quantas orações os voluntários confortam. Quantas mãos apoiam. Quantas lágrimas enxugam. Quanto amor é derramado no serviço escondido, humilde e desinteressado. Esse serviço louvável dá voz à fé. Dá voz à fé. E manifesta a misericórdia do Pai, que se faz próximo daqueles que passam por necessidade. Seguir Jesus é um compromisso sério e, ao mesmo tempo, alegre. Exige radicalidade e coragem para reconhecer o Divino Mestre no mais pobre e descartado da vida e colocar-se ao seu serviço. Por isso, os voluntários que servem os últimos e necessitados por amor de Jesus não esperam nenhum agradecimento ou gratificação, mas renunciam a tudo isso porque encontram o amor verdadeiro. E cada um pode dizer: como o Senhor veio até mim e se inclinou sobre mim na hora da necessidade, assim vou ao seu encontro e me inclino sobre aqueles que perderam a fé ou vivem como se Deus não existisse, sobre os jovens sem valores e ideais, sobre as famílias em crise, sobre os enfermos e os prisioneiros, sobre os refugiados e imigrantes, sobre os fracos e desamparados no corpo e no espírito, sobre os menores abandonados à própria sorte, bem como sobre todos os idosos deixados sozinhos. Onde quer que haja uma mão estendida, pedindo ajuda para levantar-se, ali deve estar a nossa presença e a presença da Igreja, que apoia e dá esperança. E fazê-lo com a memória viva da mão do Senhor estendida sobre mim quando eu estava por terra. É a missa de canonização de Madre Teresa, que o Papa estava celebrando há 3 anos atrás, com essa liturgia. Por isso dirá o Papa:
Madre Teresa, ao longo de toda a sua existência, foi uma dispensadora generosa da misericórdia divina, fazendo-se disponível a todos, através do acolhimento e da defesa da vida humana, dos nascituros e daqueles abandonados e descartados. Comprometeu-se na defesa da vida, proclamando incessantemente que quem ainda não nasceu é o mais fraco, o menor, o mais miserável. Inclinou-se sobre as pessoas indefesas, deixadas moribundas à beira da estrada, reconhecendo a dignidade que Deus lhes dera. Fez ouvir a sua voz aos poderosos da terra, para que reconhecesse a sua culpa diante dos crimes, da pobreza criada por eles mesmos. A misericórdia foi para ela o sal que dava sabor a todas as suas obras, e a luz que iluminava a escuridão de todos aqueles que nem sequer tinham mais lágrimas para chorar pela sua pobreza e sofrimento. A sua missão nas periferias das cidades e nas periferias existenciais permanece nos nossos dias como um testemunho eloquente da proximidade de Deus junto dos mais pobres, entre os pobres. Hoje entrego a todo mundo do voluntariado essa figura emblemática de mulher e de consagrada, que ela seja o vosso modelo de santidade. Parece-me que talvez teremos um pouco de dificuldade de chamá-la de Santa Teresa. A sua santidade é tão próxima de nós, tão tenra e fecunda, que espontaneamente continuaremos a chamá-la de Madre Teresa. Que esta incansável agente de misericórdia nos ajude a entender mais e mais que o nosso único critério de ação é o amor gratuito, livre de qualquer ideologia e de qualquer vínculo, e que é derramado sobre todos sem distinção de língua, cultura, raça ou religião. Madre Teresa gostava de dizer: talvez não falhe a língua deles, mas posso sorrir. Levemos no coração o seu sorriso e ofereçamos a quem encontrarmos no nosso caminho, especialmente àqueles que sofrem. Assim abriremos horizontes de alegria e de esperança em uma humanidade tão desesperançada e necessitada de compreensão e de ternura. Que homilia bonita proferida pelo Papa Francisco no ano da misericórdia, inspirada na primeira leitura e no Evangelho de hoje. Mas para alguém, minha gente, poder viver isso, Madre Teresa de Calcutá viveu, e que não é um dom particular dela, é uma exigência do Evangelho, só será possível se a pessoa for capaz de renunciar a tudo que tem e ter Deus como o único tesouro. Se nós estivermos centrados em nós mesmos, nós não seremos capazes de perceber o outro que estende a mão. Se estivermos centrados em nós mesmos, nós não poderemos conhecer os desígnios de Deus porque estamos preocupados com os nossos desígnios. Por isso exige de nós uma experiência de renúncia, de sairmos do centro e deixar que Cristo seja o centro. Vivendo Cristo como centro da nossa vida, sermos capazes de tocar a carne de Cristo, a carne do pobre. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, continuando o estudo do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ou seja, da síntese da Igreja Católica, estamos aprofundando essa afirmação do nosso credo: creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Por isso podemos nos perguntar: concebido pelo poder do Espírito Santo, o que significa essa expressão? Significa que a Virgem Maria concebeu o Filho Eterno no seu seio por obra do Espírito Santo e sem a colaboração do homem. O Espírito Santo descerá sobre ti. Lucas 1,35. Disse-lhe o anjo na Anunciação. Então, o mistério da encarnação é obra do Espírito Santo em Maria. Continua a profissão de fé dizendo: nasceu da Virgem Maria,
Por que Maria é verdadeiramente a mãe de Deus? Maria é verdadeiramente mãe de Deus porque é mãe de Jesus. João 2:1, João 19:25. Com efeito, aquele que foi concebido por obra do Espírito Santo e que se tornou verdadeiramente seu filho, é o Filho eterno de Deus Pai. Ele mesmo é Deus. Então, como Jesus tem duas naturezas e nós não podemos separar as naturezas de Jesus, se Maria é mãe de Jesus, que é homem, ela é mãe de Jesus, também Deus, porque nós não temos como separar. O que significa a Imaculada Conceição? Deus escolheu gratuitamente Maria, desde toda a eternidade, para que fosse a mãe de seu filho, para realizar essa missão. Foi concebida imaculada. Isso significa que, por graça de Deus e em previsão dos méritos de Jesus, Maria foi preservada do pecado original desde sua concepção. Então, em virtude dos méritos de Cristo, Maria foi preservada do pecado original. Como colabora Maria com o desígnio divino da salvação? Pela graça de Deus, Maria ficou imune de todo o pecado pessoal durante a sua existência. É a cheia de graça, Lucas 1:28, a toda santa. Quando o anjo lhe anuncia que daria à luz o Filho do Altíssimo, ela dá livremente o próprio assentimento com a obediência da fé. Maria se oferece totalmente à pessoa e à obra do seu Filho Jesus, abraçando com toda a alma a vontade divina da salvação. O que significa a concepção virginal de Jesus? Significa que Jesus foi concebido no seio da Virgem apenas pelo poder do Espírito Santo, sem intervenção do homem. Ele é filho do Pai Celeste, segundo a natureza divina, e filho de Maria, segundo a natureza humana. Mas propriamente o Filho de Deus nas duas naturezas, havendo nele uma só pessoa, a divina. Em que sentido Maria é sempre virgem? No sentido de que ela permaneceu virgem ao conceber seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentá-lo no seu seio, virgem sempre, disse Santo Agostinho. Portanto, quando os evangelhos falam de irmãos e irmãs de Jesus, trata-se de parentes próximos a Jesus, segundo uma expressão usada na Sagrada Escritura. Maria não teve outros filhos. De que modo a maternidade espiritual de Maria é universal? Maria tem um único filho, Jesus, mas nele a sua maternidade espiritual se estende a todos os homens que ele veio salvar. Obediente ao lado do novo Adão, Jesus Cristo, a Virgem é a nova Eva, a verdadeira mãe dos vivos, que coopera com amor de mãe para o nascimento deles e para a formação deles na ordem da graça. Virgem Mãe, Maria é a figura da Igreja, a mais perfeita realização dela. Em que sentido toda a vida de Cristo é mistério? Toda a vida de Cristo é evento de revelação. O que é visível na vida terrena de Jesus leva a seu mistério invisível, sobretudo ao mistério de sua filiação divina. Quem me vê, vê o Pai. Além disso, embora a salvação venha em plenitude da cruz e da ressurreição, a vida inteira de Cristo é mistério de salvação, porque tudo o que Jesus fez, disse e sofreu, tinha como objetivo salvar o homem decaído e restaurá-lo na sua vocação de Filho de Deus. Então toda a história de Jesus é salvífica. Olhando para Deus encarnado,
nós vemos aquele mistério oculto agora revelado. Revelado por Deus e às vezes nem sempre compreendido por nós, porque o mistério de Deus é sempre mais amplo. Nossa mente, o nosso coração, muitas vezes enxerga Jesus por um ângulo menor. Então, quando nós dizemos que Deus é amor, é verdade, Deus é amor, mas com certeza o amor de Deus é muito maior do que aquilo que a gente compreende como amor. Quais foram os preparativos para os mistérios de Jesus? Em primeiro lugar, há uma longa esperança que durou por muitos séculos, que nós revivemos durante a celebração litúrgica do tempo do Advento. Além da obscura expectativa que pôs no coração dos pagãos, Deus preparou a vinda de seu Filho por meio da antiga aliança, até João Batista, que é o último e o maior dos profetas. Então, toda a história da salvação que se inicia no Antigo Testamento, ela vai caminhando para ter o seu cume em Jesus Cristo. Poderíamos dizer que é uma preparação. O que ensina os evangelhos sobre o mistério do nascimento e da infância de Jesus. No Natal, a glória do céu se manifesta na fraqueza de uma criança. A circuncisão de Jesus é sinal de sua inserção no povo hebraico e prefiguração do nosso batismo. A Epifania é a manifestação do Rei Messias de Israel a todas as nações. Na sua apresentação no templo, em Simeão e Ana, é toda a espera de Israel que vem ao encontro do Salvador. A fuga para o Egito e a matança dos inocentes anunciam que toda a vida de Cristo estará sob o sinal da perseguição. A sua volta do Egito lembra o Êxodo e apresenta Jesus como o novo Moisés. Ele é o verdadeiro e definitivo libertador. Então, tudo aquilo que vivenciamos no Antigo Testamento vai chegando ao seu cume em Jesus Cristo, nosso Salvador. Na próxima semana, continuaremos com a nossa catequese. Meus irmãos, minhas irmãs, quero partilhar a minha agenda de celebrações nessa semana. Nesse domingo, às 8 horas da manhã, presidirei a Eucaristia na Matriz de São José, no Congresso Diocesano da Legião de Maria. Às 10 horas, presidirei a missa solene da festa do Sagrado Coração no Santuário do Sagrado Coração, em Jardim do Seridó. E à tarde, às 16h30, participarei da missa e da procissão de encerramento da festa de Nossa Senhora do Ó, em Serra Negra do Norte. Na terça-feira, dia 10, às 19 horas, estarei em São José do Seridó, presidindo a Eucaristia, onde teremos a investidura de novos ministros da Eucaristia. Quarta-feira, dia 11, estarei na Paróquia de Fátima, aqui em Caicó, dando uma palestra para as mães que oram pelos filhos. Quinta-feira, dia 12, às 7 horas da noite, abrirei a festa de São Francisco na comunidade do Ermo, na paróquia de Carnaúba dos Dantas. Essa é a minha programação litúrgica até o próximo final de semana. Queremos encerrar o nosso programa rezando pelos aniversariantes do nosso clero nessa semana. Dia 8, aniversário natalício do padre Joaquim José de Oliveira, pároco da paróquia de São José. E do padre Antônio Lourenço Rendon, oblato de Maria Imaculada, aniversário de ordenação. Ele que é administrador paroquial da paróquia de São Francisco, aqui em Caicó. Dia 9, aniversário de ordenação de vários diáconos permanentes da nossa diocese. Diácono Adaildo Benedito dos Santos, de Currais Novos, Francisco de Assis Lima, de Currais Novos, Diácono Genival Medeiros, de Currais Novos, Diácono Gilmar Donizete Ferreira da Fonseca, da paróquia de Santo Estevão, aqui em Caicó,
Diácono José Narcísio da Costa e Pedro Pereira da Silva, da paróquia de Cruzeta. Diácono Renato Faustino Costa, da paróquia de São Vicente Ferre. Diácono Severino Batista da Silva, da paróquia de Santa Cruz, aqui em Caicó. E aniversário também de ordenação do diácono Vicente Júnior de Araújo, da paróquia de Cruzeta. Estamos no mês de setembro, mês da Bíblia, Setembro Amarelo, mês de valorização da vida e de prevenção ao suicídio. Vamos encerrar o nosso programa rezando a oração do nosso primeiro sínodo diocesano. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus e capaz de ouvir o que vós dizeis à Igreja do Seridó. Um coração grande em sinodalidade, fiel à nossa vocação, disposto para a missão. Um coração grande e forte para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda desilusão, toda ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e fortemente a vontade do Pai. Amém. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santana, padroeira da nossa Diocese de Caicó, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos e todas. Permaneçamos em paz e que a alegria do Evangelho seja a nossa força.